Boa tarde aí, pessoal. Vamos dar início a mais uma live para esclarecer dúvidas relacionadas ao direito civil, né? Hoje especificamente sobre direitos reais, né? Amanhã tem novamente sobre responsabilidade civil, né? Esperar aí ver se entra mais algum pessoal. Enquanto isso, quem tiver online já quiser ir mandando alguma coisa, já pode ir mandando, tá? Pessoal do oitavo semestre, eu vou ver se eu consigo postar ainda hoje um vídeo que eu gravei para vocês. Na verdade, está renderizando um vídeo que eu já tinha feito e deu um probleminha aqui no computador, então está demorando mais do que o normal. Assim que terminar de renderizar aqui, eu vou trabalhar no vídeo de vocês para poder postar no canal aí até hoje à noite, né, relacionado aí aos direitos reais de garantia. Certo, pessoal? Lembrando, então, que amanhã também haverá outra live às 14 horas sobre responsabilidade civil, né? É um intensivão aí que a gente está fazendo esse final de semana para as provas de segunda-feira, né? Segunda-feira de manhã tem prova de responsabilidade civil e na segunda-feira à noite prova sobre direitos reais de garantia, né? E direito de laje. Certo, pessoal? Então, estou aqui à disposição de vocês. Nós vamos ficar aí até umas 3 horas, 3h30 mais ou menos. E aí, então, vocês fiquem à vontade para esclarecer dúvidas, mandar questões, pedir para comentar algum assunto. Estarei aqui à disposição de vocês, beleza? Só me falem como é que tá a internet, porque quinta-feira passada a internet estava bem ruim. Não sei se está funcionando melhor hoje, mas me deem um feedback aí se tá aparecendo, como é que tá a imagem e o áudio aí pra mim. Letícia, minha filha, você tá por aí, Letícia? Vamos lá, gente. Postem aí no grupo da sala aí, fala que eu já tô online, que eu tô esperando vocês aqui. Vamos lá, quem que tá do oitavo semestre aí, gente? Edivan, quem mais tá do oitavo semestre aí que eu não tô vendo? E aí, Brenda? Já estudou? Tá pronta pra prova já? Manda aí, Brenda. A primeira pergunta vai ser sua. Matéria de hoje é direitos reais de garantia, João. Você mesmo. Já pode mandar também. A Nath também tá aí, ó. A Ruth também entrou.
Ainda não? Como assim ainda não? Tem que estar pronta. Bom, enquanto o pessoal vai entrando aí, gente, eu vou... A Adriana disse que tem 10 perguntas hoje. Cadê ela? Fala pra ela entrar aí já, pra ela começar as perguntas aí, pra eu responder logo isso. Enquanto o pessoal vai vindo aí, pessoal, eu vou comentando algumas coisinhas aqui sobre os direitos reais de garantia. O Oswaldo também tá aqui, ó. Lembrando, pessoal, que quando nós tratamos dos direitos reais, nós vimos que basicamente os direitos reais eles atuam em coisa própria e em coisa alheia, né? Em coisa própria, basicamente, é o direito real de propriedade, né? E em coisa alheia, nós temos aí uma série de divisões, né? Dentre elas, pessoal, nós temos os direitos reais de garantia, né? O que são os direitos reais de garantia? Direitos reais de garantia, pessoal, são aqueles que envolvem uma obrigação, ou seja, nós temos aí uma relação entre credor e devedor, mas ela ultrapassa o campo do direito obrigacional e ela entra no direito real. Por quê? Porque nessa relação obrigacional, além da obrigação em si, o devedor ele dá ao credor uma garantia. E o que vai ser essa garantia? Um determinado bem. Então o que acontece? O devedor, a partir do momento que ele dá esse bem em garantia, ele acaba vinculando esse bem ao cumprimento da obrigação, né? E aí então esse bem ele passa a atender exclusivamente à obrigação. Não que o bem em si seja a garantia, mas na verdade o valor venal desse bem ou a renda produzida por ele passa a garantir a obrigação, de forma que se o devedor eventualmente não paga essa obrigação, o credor ele tem o direito em relação a esse valor venal do bem ou a sua renda, né, dependendo aí do tipo de direito real de garantia, né? E quais são esses direitos reais de garantia? Basicamente, pessoal, nós temos 3 hoje. Lembrando que a propriedade fiduciária não é um direito real de garantia, apesar de se assemelhar muito, mas como nós já vimos, a alienação fiduciária ela é, na verdade, uma forma de propriedade resolúvel, né? Embora tenha características de garantia, mas não é uma garantia. Então o que acontece, pessoal? O direito, hoje nós temos basicamente 3 espécies de direitos reais de garantia, que é a mais importante delas, a hipoteca, né, que ainda hoje tem alguma aplicabilidade prática, e além dela nós temos também o penhor, a anticrese, o penhor e a anticrese, né? Uma coisa que eu sempre costumo dizer quando eu trabalho a ideia dos direitos reais de garantia é que, apesar da alienação fiduciária não ser um direito real de garantia, pessoal, mas tem um problema. O Brasil, diferentemente do que ocorreu na Europa ou nos Estados Unidos, onde a hipoteca ela tem muita força, os direitos reais de garantia tem muita força, no Brasil, pessoal, a alienação fiduciária retirou muito a importância dos direitos reais de garantia. Principalmente após 1999, com a Lei do Sistema Financeiro de Habitação, que autorizou a alienação fiduciária para imóveis. Hoje, pessoal, é difícil você ver situações que nós temos efetivamente o direito real de garantia. Por quê? Porque basicamente hoje no Brasil tudo é possível através da alienação fiduciária. E como nós já estudamos, a alienação fiduciária é um instituto muito mais prático do que os direitos reais de garantia em si. Até porque, pelo próprio instituto, na propriedade fiduciária, o credor é o proprietário do bem, né? O credor tem uma propriedade resolúvel e o devedor só passa a ser proprietário do bem
quando há a quitação da dívida. E isso tem uma série de implicações. Uma delas é exatamente o fato de que o credor não precisa executar a obrigação. Basta ele entrar com uma busca e apreensão e aí então ele vai gerar ele vai buscar, ele vai apreender o bem e vai vender o bem, às vezes até extrajudicialmente. Ele não precisa de uma execução para obter a satisfação do crédito. Então, por isso que a alienação fiduciária no Brasil hoje, ela é muito mais interessante do que a hipoteca, né? Você falar isso na Europa, nos Estados Unidos, falar que a alienação fiduciária é mais importante do que a hipoteca, chega a ser uma aberração para eles. Por quê? Porque eles têm a ideia de que a hipoteca é uma das garantias mais fortes que se existe. Não tem, contra a hipoteca não tem discussão, né? O que não acontece no Brasil. Tá? Eu costumo trabalhar as espécies de garantias, as espécies de garantias reais, de acordo com a sua importância hoje. Então, apesar do código ter uma ordem diferente, né, mas eu costumo trabalhar primeiro a hipoteca, porque hoje é o instituto que ainda é bastante utilizado. E, em segundo lugar, o penhor, que já não tem mais aquela importância de antigamente. E, por fim, pessoal, a anticrese. É um excelente nome para pôr aí na sua filha, né? Anticrese, né? Você põe esse nome aí na sua filha, pronto, ó, ganhou a família, né? Anticrese, pessoal, é o instituto que eu sempre trabalho por último por um motivo bem simples, né? A anticrese, ela hoje, pessoal, não tem nenhuma aplicabilidade prática. Aliás, não se sabe nem por que ela foi mantida no Código Civil de 2002, porque, como eu disse para vocês, pessoal, não tem mais qualquer utilidade prática hoje, tá? Bom, estou aí aguardando as perguntas, dúvidas, enquanto isso eu vou falando, né? Obrigado, Paulo, valeu aí por participar. Isso aí, na verdade, pessoal, como para quem ainda não é meu aluno, a ideia dessas lives é esclarecer dúvidas, né, dúvida dos alunos para a prova relacionados aí ao direito civil, né? Como eu disse no começo, hoje especificamente sobre direitos reais de garantia, né, e direito real de laje, tá? Um direito real novo que surgiu aí. Então, enquanto aí não há perguntas, eu vou falando aqui para vocês algumas coisinhas importantes, né? Bom, pessoal, continuando então nessa ideia geral de direitos reais de garantia, nessa parte introdutória, pessoal, é importante a gente lembrar que todo direito real de garantia, seja qual for, a hipoteca, penhor ou anticrese, todo direito real de garantia, ele basicamente tem 3 requisitos. O primeiro requisito é o requisito subjetivo, é o requisito ligado às pessoas, né? Credor e devedor. Basicamente, pessoal, pode dar em garantia, aliás, basicamente esse requisito, ele diz respeito ao aspecto pessoal, né? E quando nós falamos do aspecto pessoal, em primeiro lugar nós tratamos da capacidade, né? As partes, elas têm que ter a capacidade do artigo 3º e 4º do Código Civil. Mas além dessa capacidade genérica do artigo 3º e 4º, pessoal, é importante nós considerarmos a capacidade específica, que é a capacidade para alienar o bem, né? Isso está lá no artigo 1420 do Código Civil. Isso é importante a gente considerar. O artigo 1420 ele vai tratar exatamente disso daí, falando que as partes têm que ter a capacidade de alienação do bem. Se não houver essa capacidade, eles não podem dar em garantia, portanto não podem participar aí nesse tipo de situação, tá? O segundo requisito, pessoal, é o requisito objetivo, que diz respeito à coisa, né? E a coisa, pessoal, um requisito básico é que ela seja suscetível de alienação, ela esteja dentro do comércio jurídico que a gente fala. Por quê? Porque o resultado final de uma hipoteca, pessoal, de um penhor, é que ele lá no final seja vendido. Em caso de não pagamento, o resultado final vai ser a venda do bem. Então, se o bem não está dentro do comércio jurídico, se o bem não é alienável, ele não pode ser vendido. Se ele não pode ser vendido, então não tem como nós termos a garantia, né? Não tem como ele ser dado em garantia, porque não vai ter utilidade nenhuma.
De outro lado, pessoal, além desse fato do bem ser alienável, ele tem que ser economicamente interessante e ser capaz de garantir a obrigação. Não adianta nada ter uma dívida de 100 mil reais e querer dar um bem que vale 10. Ele não vai garantir a obrigação, obviamente. Se o credor aceitar, tudo bem, mas tecnicamente não é o correto. Por quê? Porque ele não vai garantir a obrigação. Ele vai ser uma garantia inócua. E o terceiro requisito, pessoal, é o requisito abstrato, ou requisito formal que a gente fala, que diz respeito a dois aspectos importantes. Primeiro, a questão da especialização da garantia, e segundo, pessoal, é a publicidade. O que é a especialização da garantia? É você trazer os traços básicos da obrigação e do bem que você está entregando em garantia. Então, quando você fala de especialização da garantia, quais são os traços básicos de uma obrigação? Primeiro, questão do valor da dívida, pelo menos especificamente ou a sua estimativa. Em segundo, pessoal, nós temos que ter aí o prazo de pagamento, quando que vai ser, qual é o prazo do pagamento dessa dívida. Em terceiro lugar, se há ou não há incidência de juros, no caso aqui compensatórios. E em quarto lugar, que é o principal dos dos quatro aí, é a individualização desse bem dado em garantia. Eu tenho que individualizar o bem, eu tenho que trazer as características, os traços básicos desse bem, para que ele não se confunda com nenhum outro. Isso também é importante. Cumprir essa etapa da especialização, pessoal, eu tenho que ir para a segunda etapa do aspecto formal, que é a publicidade. Como é que a gente dá a publicidade dos direitos reais? Basicamente pelo registro, pessoal. Nós já estudamos isso bastante. Todo o direito real ele deve ser registrado para que ele cumpra a sua característica, que é o fato dele ser absoluto no tocante à eficácia. Ele se aplica a sua eficácia erga omnes, atinge terceiros. E para que isso ocorra, necessariamente é preciso o registro. Por quê? Porque o registro traz a publicidade e aí traz então o conhecimento ficto da existência de um direito real. Traduzindo, a partir do momento que você tem o registro, presume-se que os terceiros conhecem, todos da sociedade conhecem a existência desse direito real. Então, basicamente, nós temos aí esses dois requisitos formais e esses são os requisitos gerais aí de todo o direito real de garantia. Na hipoteca, se acaso o juiz determine a venda do bem, mesmo que o devedor queira negociar a dívida, seria identificado um erro material? Seria possível alguma medida para impedir? Não tem o que fazer, Ruth. Na verdade, o devedor não tem direito de negociar dívida nenhuma. O único direito do devedor é pagar. A única coisa que o Código de Processo Civil abre hoje, isso está no Código de Processo, não no Direito Civil. No Direito Civil não tem o que fazer, tá? O Código de Processo Civil hoje, pessoal, abre a possibilidade de negociação e de parcelamento da dívida, mas não é em qualquer situação. Há uma série de requisitos que devem ser cumpridos e às vezes o credor não é obrigado a aceitar. Por quê? Porque o devedor já deveria ter pago, qualquer entendimento diverso desse daí é favorecer o calote. Então não tem o que fazer. Isso em qualquer dívida, na verdade. O devedor não tem direito de negociar, o devedor tem o direito de pagar. Esse é o único dever dele. Na verdade, o devedor ele não tem direito de negociar dívida alguma a não ser pagar. E estando vencida a dívida, pessoal, pelo direito civil, o devedor tem que pagar. No Código de Processo Civil hoje existe a possibilidade de parcelamento. Deixa eu ver se eu acho aqui o artigo que trata disso. Eu vou procurar aqui, enquanto a gente vai fazendo a live, eu vou procurando aqui o artigo, mas hoje o Código de Processo Civil autoriza o parcelamento da dívida, mas isso aí tem uma série de requisitos, tem uma série de pontos que devem ser considerados, mas
é uma hipótese pelo processo civil de parcelamento, se o juiz aceitar e o credor também. Do contrário, o único direito que o devedor tem é de pagar a dívida. Não tem outro direito, não. Em questão do vencimento antecipado, tem que estar prevista ou ocorrendo o vencimento de uma, o credor já pode executar a garantia? Pelo que eu entendi que a Brenda está perguntando aqui, a questão do vencimento antecipado quando se trata de dívidas parceladas. Assim, o artigo 1425 do Código Civil, ele vai tratar especificamente em relação às garantias reais. O Código Civil, ele vai tratar no artigo 1425 as hipóteses de vencimento antecipado de uma obrigação. Quando que o vencimento antecipado de uma obrigação vai acontecer? Basicamente, pessoal, o Código traz 5 situações específicas para os direitos reais de garantia. Artigo 1425, ele fala o seguinte. Primeira hipótese que o Código traz aqui. Em primeiro lugar, a deterioração do bem, quando o bem ele perde o seu valor econômico por questões econômicas mesmo, ou porque ele se deteriorou fisicamente, digamos assim. E aí, então, o credor ele deve notificar o devedor para reforçar a garantia. Se ele não reforçar, o credor pode declarar o vencimento da obrigação, porque a garantia já não é mais suficiente para garantir a totalidade da dívida, Em segundo lugar, pessoal, nós temos aí a situação do devedor cair em insolvência ou ter a sua falência decretada. Também nós temos uma hipótese de vencimento antecipado. Uma outra situação, pessoal, é quando o bem perece, acabou, não é só uma mera deterioração, acabou o bem, não tem mais garantia, Se não tem bem, não tem garantia, então automaticamente, se o devedor não substitui o bem dado em garantia, a dívida também está vencida. Uma outra situação, pessoal, no caso de desapropriação, quando a administração pública desapropria um bem que está em garantia, o valor dado em indenização dessa desapropriação primeiro deve ir para o credor, primeiro pagar o credor na sua garantia, porque ele tem direito de preferência, mas não sobrando dinheiro, dessa indenização, sobrando dinheiro, pagando o credor e sobrando dinheiro, a administração pública deposita o que sobrou para o devedor. Do contrário, o devedor fica sem nada. E ainda continua devendo, se for o caso aí. Mas a situação que a Brenda perguntou aqui está relacionada ao inciso 3 do artigo 1425. E o que o artigo 3 fala? Considera-se vencida a dívida se as prestações não forem pontualmente pagas toda vez que deste modo se achar estipulado o pagamento. O que significa isso, pessoal? Quando nós temos dívidas parceladas, em várias as prestações da Casas Bahia lá, quando o devedor atrasa a prestação, ele atrasou a prestação, pessoal, o código em si ele não estabelece um prazo. Obviamente que deve haver um prazo razoável aí, 10 dias, 15 dias e tal. Mas o código ele não estabelece um prazo específico ou quantas parcelas precisam estar vencidas para que ocorra o vencimento antecipado. Na verdade, pessoal, venceu, não pagou, o banco pode declarar vencimento antecipado da obrigação. Tudo que a gente tem que só considerar aqui, pessoal, é a questão da razoabilidade, em relação ao tempo, um tempo aí de carência aí para que o devedor possa ir, às vezes ele está viajando tal, e por causa disso ele não pode efetuar o pagamento, mas assim que ele voltar ele vai pagar, Então, mas diante dessa situação, pessoal, nós podemos aí ter o vencimento antecipado, não há prazo específico, tá? A única cautela que o código impõe aqui, pessoal, é que o vencimento, esse vencimento antecipado, pessoal, ele não vai ocorrer se o credor receber a parcela depois, Então, uma vez atrasou a prestação, atrasou um mês a prestação. Aí no segundo mês lá, o devedor vai lá, paga a prestação atrasada e paga a atual. O banco já não pode mais declarar o vencimento antecipado. Por quê? Porque ele recebeu. Isso está lá na partezinha final. Subsistindo, no caso contrário, a dívida reduzida... Neste caso,
o recebimento posterior da prestação atrasada importa em renúncia do credor ao seu direito de execução imediata. Traduzindo, se o credor receber a prestação atrasada, ele está renunciando o direito de vencimento antecipado. Por isso, pessoal, que os bancos eles não recebem quando tem dívida vencida há algum tempo, o banco não recebe. Por quê? Porque ele renuncia o direito ao vencimento antecipado. Por isso que ele já manda procurar o jurídico, porque aí você já foi declarado vencimento antecipado e o jurídico já está providenciando a cobrança judicial. Então é só esse cuidado que se deve ter. Não sei se eu respondi aí as perguntas da Ruth e da Brenda, mas qualquer coisa vocês chamam aí novamente que a gente esclarece mais alguma coisa, e quem tiver pergunta aí, pessoal, pode mandar, que eu estou aqui à disposição para responder, na medida do possível. Aí a gente vai esclarecendo as dúvidas aí, continuando então ainda, pessoal, na explanação naquela parte introdutória dos direitos reais, a gente tem que destacar alguns efeitos que são comuns a todos os direitos reais de garantia, guardadas aí as suas devidas proporções, mas o principal efeito, pessoal, é a questão do direito de preferência. Nós sabemos que o crédito, todo crédito ele tem uma ordem de preferência. Os créditos alimentares estão em primeiro lugar, créditos trabalhistas em segundo lugar, os créditos fiscais em terceiro lugar, os créditos garantidos por uma obrigação real também, por um direito real, estão em quarto lugar, e os créditos sem garantia, os créditos quirografários, eles estão em quinto lugar. Veja, pessoal, que o direito real de garantia ele está em quarto, portanto, ele dá preferência de recebimento do crédito em face dos credores que não têm garantia alguma. E isso é importante, pessoal. Primeiro, pessoal, porque em caso de insolvência ou falência, pessoal, dentro dessa ordem de preferências, quem tem uma garantia real, ele vai receber em primeiro lugar, comparado com os credores quirografários, obviamente, dentro dessa ordem de preferências que eu falei para vocês. Outra coisa, pessoal, é que esse direito de preferência, quando não numa situação corriqueira, ele também é importante por uma série de fatores, como por exemplo, pessoal, a seguinte situação: nós temos ali um bem dado em garantia e aí o que acontece? O terceiro, um credor quirografário, ele executa a obrigação, um cheque, por exemplo, e aí um oficial de justiça vai lá e penhora o imóvel que está hipotecado. O que acontece, pessoal? Tecnicamente, o credor hipotecário ele tem que ser notificado dessa penhora, porque esse bem ele vai a leilão. E como eu disse para vocês, pessoal, o credor hipotecário ele tem preferência. Então o que acontece, pessoal? Tem que se notificar o credor hipotecário para que ele exerça essa preferência. E esse bem, em caso de venda, pessoal, o credor hipotecário vai receber em primeiro lugar, e aí depois, se sobrar, o credor quirografário recebe. Então, por isso a importância desse direito de preferência em qualquer situação dentro do direito real. Por quê? Porque ele dá ao credor uma certa garantia de recebimento em face daquelas pessoas que não têm garantia alguma e que na verdade são aí a maioria dos créditos. Outro ponto importante que nós temos que destacar aqui também, pessoal, é que o direito real de garantia ele traz também a questão da execução da dívida, lembrando que execução aqui é com 2 S. Ele traz a execução da dívida. O que é a execução da dívida? Execução, pessoal, nada mais é do que a venda judicial da coisa dada em garantia real. Então, o que acontece? Você tem lá uma hipoteca, você vai executar a dívida da hipoteca, pessoal. A hora que você fizer a sua inicial, você já vai indicar o imóvel dado em garantia, e aí, então o ato de se vender esse imóvel dado em garantia, pessoal, é chamado de execução. Só que aí tem um detalhe, pessoal. Hoje, de acordo com a sistemática do que foi implementado pelo Código de Processo Civil de 2015, você ter a ideia de que o credor ele só pode executar o bem dado em garantia, ou que ele obrigatoriamente tem que executar o bem dado em garantia, é um erro, como a gente já trabalhou até em alguns textos em sala de aula, que a gente viu nas atividades que nós fizemos em sala de aula, pessoal, hoje a ordem de preferência de penhora, em primeiro lugar está o dinheiro.
Então, eventualmente, pessoal, se o devedor ele tem dinheiro em conta corrente e tal, em aplicações, o devedor tem dinheiro em conta corrente ou aplicações, pode o credor pedir a penhora desse dinheiro em vez de promover a execução da hipoteca? O entendimento hoje, pessoal, de acordo com o que vem pelo novo Código de Processo Civil, é de que é plenamente possível. Por quê? Por causa da ordem de preferência de créditos, de penhora. O dinheiro ele sai em primeiro lugar. E lembrando, pessoal, que a execução ela deve ser promovida da forma menos onerosa possível para o devedor. E o que é menos oneroso? Promover a venda de um imóvel ou penhorar eletronicamente o dinheiro que está na conta corrente? Obviamente que é a segunda situação. Né? Por quê? Porque nem gasto com um oficial de justiça você vai ter. Né? Você não vai ter gasto com leiloeiro, você não vai ter gasto nenhum. Então, pessoal, é possível a penhora de outros bens que não o dado em garantia, né? Desde que isso facilite o pagamento da dívida e seja menos oneroso para o devedor. Tá? Mais um outro ponto importante a gente destacar, pessoal, é que em qualquer que seja o direito real de garantia, pessoal, é proibido o pacto comissório. O que é o pacto comissório? É aquela cláusula contratual onde se pactua que o credor vai ficar com a coisa em caso de não pagamento. Né? Isso não é possível, pessoal. Eu costumo chamar essa cláusula de dação em pagamento antecipada. Não, isso não é, aliás, não existe essa figura de dação em pagamento antecipada, isso não é admitido no direito brasileiro, essa cláusula é nula, mas lembrando, pessoal, que a dação em pagamento como instituto é permitido. Né? O que é a dação em pagamento? É você entregar um bem diverso daquele previsto na obrigação principal. Isso desde que se dê dentro do vencimento da obrigação. Né? Então, venceu a obrigação, o devedor pode oferecer para o credor um bem diverso, desde que o credor aceite. E aí, então, extinguindo a obrigação. Isso aqui na hipoteca, pessoal, é também permitido. Né? É possível isso na hipoteca, no penhor, é possível isso no direito real de garantia. E isso, na forma do instituto da dação em pagamento, não significa pacto comissório, mas, como eu disse para vocês, tem que se dar na forma da dação em pagamento, ou seja, venceu a obrigação, o devedor oferece o bem para o credor como pagamento, não como forma de uma prévia estipulação de pagamento pela dação no contrato, que isso sim é o pacto comissório, como eu acabei de falar. Tá? Deixa eu só botar para renderizar o negócio aqui. Enquanto... Aqui, beleza, pronto. Fizeram mais uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, cadê? A fazenda, no caso de crédito tributário, deve respeitar a garantia real? Não, Yuri, não deve. Aliás, não respeita. Por quê? Porque o crédito da fazenda ele é preferencial, né? Ele está em terceiro lugar e o crédito real está em quarto, né? Então, a fazenda ela pode penhorar e promover a venda judicial de um bem dado em hipoteca, porque ela tem preferência. Eventualmente, se sobrar dinheiro, esse dinheiro vai para o credor hipotecário ou para o credor pignoratício, o credor real. E depois que pagar o credor real, é que vai para o devedor. Tá? Lembrando que, eventualmente, se não sobrar dinheiro, né, a fazenda pública lá penhorou, fez a venda judicial, vendeu, pagou o crédito tributário e não sobrou dinheiro, às vezes até faltou. Mas nessa situação, pessoal, o que acontece? Perecimento da garantia, não temos mais garantia para o credor real. Como o credor não tem mais garantia, é uma hipótese de vencimento antecipado. Tá? Se trabalha a ideia do perecimento, e aí então, como não tem mais garantia, vencimento antecipado da obrigação. Tá? Então, pode ocorrer essa situação, tá, Yuri? Mas a fazenda, ela não tem que respeitar a garantia real, não. Tá? Quem mais, pessoal? Tem mais alguma dúvida? Pode mandar aí que nós estamos aqui à disposição. Beleza?
Aí, pessoal do sexto semestre que está acompanhando aí, está terminando de renderizar aqui um vídeo sobre excludentes de responsabilidade civil. Daqui um pouquinho vai postar lá no canal. Demora um pouquinho porque como é um pouco extenso, são mais de 600 megas de tamanho, e isso porque eu ainda renderizo ele de forma reduzida, perdendo um pouco a qualidade, né? Mas senão ia passar de 2 gigas. Então, como é 600 MB, demora um pouquinho para chegar no canal, mas até a noite eu acho que já estará lá. O pessoal do 8º semestre também, daqui um pouquinho vai ter, eu vou começar a trabalhar aqui o vídeo que eu fiz para vocês. Creio que até a noite também já esteja aí no canal. Ok, pessoal? Beleza, Yuri. Qualquer coisa pode mandar mais pergunta aí. Bom, pessoal, eu já falei para vocês aí dos efeitos, falei também do conceito de direito real, os requisitos, vencimento antecipado. Uma outra coisa importante a gente destacar também em relação ao direito real, pessoal, é que ele gera o direito de sequela. O que significa dizer isso, pessoal? Quando nós falamos da sequela, isso é uma característica do direito real em geral, né? Ele acompanha a coisa aonde quer que ela esteja e com quem quer que ela esteja, né? Então, pessoal, quando nós falamos dessa sequela aí, para o direito real de garantia, ela tem um significado bem pragmático, bem importante. O que significa? Vamos supor, pessoal, que eu venda esse bem para um terceiro. Esse terceiro, ele pode perder a coisa por causa da hipoteca, por exemplo? A resposta é positiva, em regra, essa é a regra. Existem aí uma exceção que nós vamos trabalhar mais para frente, que a gente inclusive trabalhou em textos em sala de aula, mas a regra é que o terceiro ele vai acabar perdendo. Por quê? Porque, primeiro, está registrado, é público, o terceiro conhecia a situação quando ele comprou o imóvel, então, a partir do momento que ele conhecia, ele é atingido pela sequela, e se ele é atingido pela sequela, o credor ele pode promover a venda judicial desse bem, ainda que ele esteja com o terceiro, e o terceiro vai perder. E depois ele vai ter que se virar aí na indenização com o devedor. Então, eventualmente, isso pode acontecer, tá, pessoal? A sequela, ela atinge aí os direitos reais de garantia, e, aliás, ela é bem caracterizada nos direitos reais de garantia. Outro ponto importante, pessoal, é a questão da indivisibilidade, né? A garantia ela não se separa da coisa, ainda que haja pagamento parcial, a garantia ela permanece ali como um todo. Estou devendo apenas R$10, mas a garantia ela vai permanecer porque ela é indivisível em face da coisa, e ainda que haja o pagamento parcial, ela vai continuar existindo enquanto não houver a remissão total, enquanto não houver o pagamento total da dívida, tá? Quais são as hipóteses de hipoteca legal? Hipoteca legal, pessoal. Vamos lá. Bom, na verdade, pessoal, a hipoteca ela tem alguns modos de constituição. A maioria das situações, pessoal, a hipoteca ela se constitui na forma convencional, né? Ou seja, por contrato. Mas em algumas situações há o que nós chamamos de hipoteca legal, que são são hipotecas que são constituídas por força de lei, né? A lei manda instituir a hipoteca, e aí por um motivo bem simples, pessoal, é para proteger a pessoa do credor, a situação em que a pessoa do credor está inserida, né? Então, diante de algumas situações especiais, a lei prevê aí a possibilidade da hipoteca legal para proteger essa situação especial do credor. Quais são essas hipóteses, pessoal? Estão lá no artigo 1489 do Código Civil. Nós temos 5 hipóteses de hipoteca legal. A primeira delas, pessoal, é a hipoteca das pessoas jurídicas de direito público interno em face do patrimônio dos seus administradores, sim, né? Costumo brincar que infelizmente pouca gente conhece isso, né? Mas aquelas pessoas que que têm a responsabilidade de gerir as finanças públicas, pessoal, o código até usa essa expressão, os encarregados de cobrança, guarda ou administração dos respectivos fundos e rendas da administração pública. Então, pessoal, se você for aplicar esse conceito genericamente, toda pessoa que gere a coisa pública, que mexe com o dinheiro público, tecnicamente deveria ter a hipoteca legal sobre os seus imóveis, né? Exatamente para proteger o patrimônio público. A segunda situação, pessoal, está relacionado ao ofendido
ou aos seus herdeiros sobre os imóveis, isso aí na verdade é a terceira situação, desculpa, a segunda situação, inciso 2, aos filhos sobre os imóveis do pai ou da mãe que passar para outras núpcias antes de fazer o inventário do casal anterior. Isso aqui é uma situação específica do direito de família, né? O que acontece, pessoal? Acontece aí a morte de uma pessoa que é casada, né? E o cônjuge viúvo, vamos dizer aí na brincadeira, não espera nem o corpo do defunto esfriar e já casa com uma outra pessoa, né? Normalmente com a amante, né? Bom, mas ele casa com uma outra pessoa, né? E não faz, pessoal, a divisão, não faz o inventário do casamento anterior, não faz a partilha dos bens do casamento anterior em relação aos filhos, né? Então qual que é a finalidade do código, pessoal? Proteger a herança dos filhos, para evitar o que nós chamamos de confusão patrimonial. Na verdade, essa falta de inventário, pessoal, será uma série de consequências que vocês ainda vão estudar no direito de família, tá? Mas para agora, pessoal, é importante que vocês saibam isso. A falta de inventário do casamento anterior, a falta de partilha dos bens no casamento anterior, pessoal, gera a hipoteca legal sobre o patrimônio constituído antes das segundas núpcias, tá? Então tem esse ponto importante. A terceira situação, pessoal, relacionada ao crime, né? Relacionada a crime, a hipoteca legal ao ofendido, à vítima ou aos seus herdeiros, sobre os imóveis do delinquente. Essa expressão não é muito adequada, né? Mas sobre os imóveis do condenado criminal, né? Para a satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais, né? Então essa situação aqui envolve crime, pessoal. A vítima ou seus herdeiros, em caso de morte, né, os seus herdeiros têm direito à hipoteca legal sobre o patrimônio, sobre os bens imóveis do condenado. Isso se ele tiver, né, obviamente, mas tem essa hipoteca legal para garantir aí o pagamento da indenização, tá? A quarta situação, pessoal, é em relação aos co-herdeiros para a garantia do quinhão ou da torna da partilha sobre o imóvel adjudicado ao herdeiro reponente. Aqui, pessoal, é quando nós temos situações aí que envolve aquela situação em que nós temos herdeiros que não foram considerados no inventário ou alguma outra situação relacionada ao inventário, onde pode acontecer aí uma situação de, como que a gente fala, de um herdeiro não participar, né? E aí então esse herdeiro, para proteger, vai ter direito aí à hipoteca legal no patrimônio aí relacionado à herança, tá? E por fim, pessoal, ao credor sobre o imóvel arrematado para a garantia do pagamento do restante do preço da arrematação. Na verdade, pessoal, essa hipótese aqui se aplica muito pouco, poucas vezes acho que eu particularmente nunca vi nesses mais de 15 anos que eu estou no judiciário. Mas a situação é a seguinte, pessoal. Por que não acontece? Porque na verdade não tem parcelamento, é difícil ter parcelamento de arrematação. O arrematante ele tem que pagar o preço à vista, né? Mas eventualmente, pessoal, se houver esse parcelamento, o credor ele tem o direito de hipoteca legal sobre o bem arrematado até que o arrematante pague a totalidade da arrematação, tá? Do contrário, então o credor poderia ter aí um certo prejuízo. Ok, pessoal? Então, basicamente, Brenda, essas são as hipóteses de hipoteca legal. Elas estão, como eu disse, lá no artigo 1489 do no Código Civil, tá ok? Mais alguma dúvida? Estou aqui à disposição novamente. Vou continuar então aqui comentando, pessoal, mais alguns pontos importantes.
Sobre hipoteca, alguma coisa relacionada à hipoteca e ao penhor. Pessoal, a gente tem que lembrar uma coisa importante aqui, que a hipoteca, ela tem uma relação específica de bens que podem ser objeto de hipoteca. Essa relação específica, pessoal, está no artigo 1473. Então, o que a gente costuma falar? Que a hipoteca, pessoal, ela traz hipóteses taxativas e que tudo que não é objeto de hipoteca, em tese, pode ser objeto de penhor. Então a gente vai por exclusão, pessoal. A gente vai primeiro lá no artigo 1473 e ver se é possível a hipoteca. Se não é possível a hipoteca, pessoal, então nós vamos para o penhor. E aí é importante a gente sempre lembrar. É errado a gente colocar a hipoteca como uma espécie de garantia de imóveis, porque não é apenas imóveis que são garantidos por hipoteca, que pode ser objeto de uma hipoteca, né? Como a gente viu, pessoal, navios e aeronaves também podem ser objeto de hipoteca. Então não é tecnicamente correto você usar apenas a expressão imóvel para caracterizar ou conceituar a hipoteca, tá? Então existe lá uma relação do artigo 1473, dentre eles, em primeiro lugar estão lá os imóveis, em segundo lugar está o domínio direto e o domínio útil, que são duas situações, na verdade, pessoal, que envolvem aí a enfiteuse, que já não existe mais no direito brasileiro, né? O foreiro, ele daria o domínio direto e o enfiteuta, ele daria o domínio útil em garantia hipotecária, né? Hoje só existe a enfiteuse da Marinha, que não é regulado pelo Código Civil, né? Então essas duas situações não têm muita aplicabilidade prática. As estradas de ferro, pessoal, são passíveis de hipoteca, só que eu particularmente não conheço uma estrada de ferro que não seja hoje pública. A maioria das estradas de ferro hoje são públicas, né, apesar de concedidas para a administração particular, né, mas a propriedade das estradas são públicas, então é difícil também você ver essa situação. O quinto inciso, pessoal, é um inciso que eu já há algum tempo tenho tentado entender o porquê que ele está aqui e eu não consigo entender, que é a questão dos recursos naturais a que se refere o artigo 1230. Por quê, pessoal? Porque a gente sabe que os recursos naturais, principalmente os que estão no artigo 1230, eles são propriedade da União. E se eles são propriedade da União, pessoal, eles não podem ser objeto de hipoteca, né? A não ser que a União dê em hipoteca. Então, pessoal, assim, eu não consigo ver uma situação onde o particular está dando esse tipo de bem em garantia hipotecária. Então, tecnicamente, quem deveria dar em garantia seria a União, e para isso precisaria da autorização legislativa e tudo mais, né? Não sei se é bem o caso, mas está aí, né, dentro do artigo 1473 como hipótese de bem hipotecável. Os navios e aeronaves, né, lembrando que esses navios e aeronaves eles devem ser considerados de porte interessante, um porte grande. Não é qualquer barquinho que vai ser objeto de hipoteca, muito menos não é qualquer aeronave que vai ser objeto de hipoteca, né? Tem que ser uma coisa que tenha certo valor econômico interessante, né? Tem principalmente que entrar nesse conceito de aeronave. Aliás, a aeronave é o mais complicado, porque navio a gente sabe que ele tem um grande porte, né? Iates de grande porte entram nesse conceito de navio. Agora, a aeronave, pessoal, é complicado você conceituar. Por quê? Porque às vezes até os ultraleves hoje, dependendo do modelo do ultraleve, pode entrar nesse conceito de aeronave, e aí ou não é hipotecável, né? Então isso aí também é uma questão interessante. Inciso 8, pessoal, vai trazer para nós o direito de uso especial para fins de moradia, que nada mais é do que o direito real de habitação, né? O inciso 9, o direito real de uso, e o inciso 10, a propriedade superficiária. Aqui, pessoal, um ponto importante é a questão de se autorizar a hipoteca de habitação e de uso. Por quê? Porque se vocês verem lá nas normas que tratam do usufruto, uso e habitação, pessoal, vocês vão ver que esses dois institutos eles são inalienáveis e intransmissíveis. E aí, como é que você vai considerar a hipoteca de dois institutos que são inalienáveis e intransmissíveis? Traduzindo, eles não podem ser vendidos.
né? Se eles não podem ser vendidos, a gente viu lá no requisito objetivo que ele não pode ser objeto de direito real de garantia, né? Mas a lei aqui está falando que a habitação e o uso podem. Como é que vai funcionar isso? Eu particularmente não consigo visualizar. A superfície não, pessoal. A superfície é possível, tá? O direito de superfície é possível ser objeto de hipoteca, porque a superfície, como a gente já estudou, ela é possível de ser vendida, né? É possível de ser vendida. E lembro aqui também, pessoal, uma falha legislativa, né? O legislador ele criou um novo direito real chamado direito real de laje, né? Mas não colocou aonde que a laje entra como garantia, né? Se não está aqui, tecnicamente, em tese, a gente teria que imaginar que a laje seria objeto de penhor, mas não é adequado para o Instituto, né? E aí, então, pessoal, considerando que a laje se refere a um imóvel e considerando também que a laje ela tem uma semelhança muito grande com a superfície, eu acho que a laje, em tese, ela seria aí objeto de hipoteca, né? Seja pelo inciso 1 ou pelo inciso 10, né? Mas a laje ela seria uma espécie de hipoteca, ela seria, poderia ser objeto de hipoteca, tá? Bom, não estando nesses incisos aí, pessoal, nós vamos então ter o penhor, tá? O penhor vai ser a modalidade de garantia. A diferença do penhor para a hipoteca, pessoal, é que a hipoteca, em regra não, o bem fica com o devedor. E o penhor, em regra, pessoal, o bem fica com o credor, salvante as modalidades especiais que nós vimos lá na sala de aula, né? Salvante a hipótese do penhor rural, do penhor mercantil, do penhor industrial e do penhor de veículos, onde o bem fica com o devedor. Mas nas demais situações, pessoal, o bem ele fica com o credor no penhor, né? O exemplo clássico do penhor, pessoal, é o penhor de joias da Caixa Econômica Federal, que ainda tem funcionamento, que ainda é bastante utilizado pela mulherada aí para empenhar joias, né? Nessa situação, pessoal, a joia ela fica com o credor, ela fica com o banco, né, até o pagamento da dívida, né? Outro ponto importante que a gente tem que lembrar sempre, pessoal, é que penhor não se confunde com penhora, tá? Penhora é garantia processual, garantia de uma execução ou de um cumprimento de sentença. O penhor é uma garantia real, então não confundam penhor com penhora. É um azinho que faz toda a diferença e que muda completamente o sentido da expressão, tá? Um bem dado em penhora, ele é penhorado, bem penhorado. Um bem dado em penhor, ele é um bem empenhado, né? Então, cuidado, isso aí é um detalhe importante, é um azinho que faz toda a diferença na estrutura de uma redação aí, e que por causa desse A você pode errar tudo, né? Então, é um cuidado aí importante que a gente tem que considerar em se tratando disso daí. A anticrese, pessoal, como eu disse para vocês, hoje não tem aplicabilidade nenhuma, como eu disse também, não se sabe por que foi mantida no código. Mas a anticrese, pessoal, é um instituto interessante, porque eu não consigo visualizar uma situação onde ele seria útil, e por isso que ele acabou entrando em desuso, né? Por quê? A anticrese, pessoal, ela não dá ao credor o direito de vender o bem. A anticrese dá ao credor o direito de extrair frutos de um bem imóvel. Então o que acontece, pessoal? O devedor ele vai separar um imóvel do seu patrimônio, vai entregar esse imóvel para o credor administrar, trabalhar esse imóvel e extrair frutos que serão abatidos na dívida. Ou seja, o credor vai trabalhar para o devedor pagar a dívida que ele deve para o credor. Qual que é a lógica disso? Nenhuma, né? O credor vai trabalhar para receber. Ele vai trabalhar para receber. Essa é a ideia da anticrese, pessoal. Por isso que ela entrou em desuso e por isso que não se sabe que ela foi mantida no Código Civil, né? Ela deveria ter sido retirada, não deveria estar mais aqui, né? Mas infelizmente está, então não tem muito o que fazer, a não ser estudar, porque ela pode cair na prova da OAB, pode cair em concurso, aliás, cai, né? Não é pouco, cai sim em concurso, né?
A CESP mesmo, às vezes ela adora pegar algumas coisas aí que não tem utilidade nenhuma e cobrar em prova, né? Então é uma coisa que, embora não tenha aplicabilidade, mas é uma coisa importante de saber, pelo menos a ideia básica do Instituto, né? Dúvidas, pessoal? Dúvidas, porque até agora só eu que falei aqui, vocês não mandaram nada. Tem mais dúvida, Brenda? Ruth? Tá aí ainda, Ruth? Ixi, só na prova agora? E lá, hein? Bom, pessoal, então para encerrar a live de hoje, eu vou só dar mais uma comentada com vocês, né, para ficar bem frisada aí a questão do direito real de laje, pessoal, que é um direito real novo, tá? Direito real de laje, pessoal, ele está lá previsto entre os artigos 1510-A e 1510-E, né? Ele primeiro foi criado por uma medida provisória, a medida provisória 759 de 2016, de 22 de dezembro, e depois foi essa medida provisória que trata de vários outros assuntos, né? Essa medida provisória, pessoal, ela foi convertida em lei 13.465 de 2017, né? Qual que é a ideia do direito real de laje? Pessoal, é como o próprio nome está falando, é você ceder a laje, né? Na verdade, pessoal, a princípio, pelo menos a justificativa do projeto de lei tinha uma finalidade social, que é regulamentar a situação das favelas brasileiras, né? Proporcionar a adequação urbanística e legal das favelas brasileiras. Por quê, pessoal? É aquela situação das casinhas, né, que são construídas, né, em vários, uma em cima da outra, né, nas favelas. Eu vou tentar aqui mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona, mas vamos lá. Então, o que acontece, pessoal? Nós temos aqui, vou tentar aqui desenhar para vocês. Olha só, o Gilberto vai desenhar aqui agora, ó. O que acontece, pessoal? Nós temos aqui um morro, né? Um morro. Aí, pessoal, o povo começa a ocupar esse morro, né, com umas casinhas aqui, né? Várias casinhas, ó, só que bonito nas casinhas, ó. Olha só. E aí o que acontece, pessoal? Tem essa coisinha aqui em cima, aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí, ó, mas tem a laje dessas casinhas, né? Tem essa área aqui, ó, que não é aproveitada. E aí, o que acontece nas favelas, pessoal? A pessoa que mora aqui embaixo acaba cedendo isso daqui para outra pessoa,